magistral. Hoje, muito felizes em receber aqui nos nossos estúdios Jaqueline Watanabe e Valéria Fagion, da equipe técnica da Anfarmag. Sejam muito bem-vindas, é uma alegria tê-las aqui conosco. Primeiro, a gente quer que vocês se apresentem, né? Porque o pessoal, quem é associado da Anfarmag, já conhece vocês muito bem. Mas, enfim, tem muito chegando, então, por favor, se apresentem. Bom dia, pessoal. Sou Jaqueline Watanabe, farmacêutica, e estou como gerente de atendimento técnico e regulatório aqui da Anfarmag. Eu sou Valéria Fagion, farmacêutica também. Eu sou assessora técnica da área técnica, né, da Anfarmag. É um prazer novamente tê-las aqui. O prazer é nosso. Bom, vamos falar, né, de um tema que gera muitas dúvidas, né, não só junto aos associados, mas ao setor no geral, que é a parte regulatória. Então, é um assunto aí recorrente, que toda hora está em pauta, sempre com atualizações. Então, a gente recebeu aqui quem entende do assunto para esclarecer alguns pontos para a gente. Primeiro, falar um pouquinho dessa parte de histórico, né? A Anfarmag está comemorando 40 anos, é sempre muito bom lembrar. E nesse tempo, né, nesse recorte de tempo gigante, a gente teve muitas mudanças, né, nessa área de legislação. Então, quais foram os marcos que vocês podem, os pontos principais que vocês podem pontuar nessa parte de legislação envolvendo o setor magistral? Bom, eu acho que nesses últimos anos, né, últimos 40 anos, a gente evoluiu muito, né, evoluiu bastante, e hoje nós temos normas bastante sólidas, né, que elas visam a parte de garantia de qualidade, o produto final, a segurança para o nosso paciente. E sem dúvida, a norma que marcou foi a RDC 67, lá em 2007. Né? Então, ela teve algumas atualizações, uma foi em 2008, que foi a 87, e outra norma em 2009, que foi a 21. Então, essas normas, nós temos lá vários anexos, né? Que eles explicam exatamente, eles falam como que a gente deve seguir, né, as boas práticas de manipulação, tanto para insumos de forma geral, como produtos de origem vegetal, citostáticos, hormônios, substâncias de baixo índice terapêutico, a parte de homeopatia também. Antes dessa norma, a gente teve uma norma que também foi um marco, que foi a RDC 33, foi em 2000, né? Sim. Essa norma, ela acabou sendo atualizada em 2003 pela 247, 247 e depois pela 214, né? Em 2005. Essas normas acabaram sendo revogadas, né, porque a gente teve algumas melhorias no setor. Então, até hoje, a 67 é a norma que rege o setor magistral, as boas práticas da legislação, né? Outra norma importante para o segmento, embora ela não esteja relacionada diretamente às boas práticas de manipulação, mas que trouxe um impacto, né, importante para a farmácia, é a Portaria 344 de 98, que regulamenta sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Então, a partir dessa norma, a farmácia ela teve que se adaptar, né, em relação à avaliação da prescrição, em relação a período de tratamento, a validade da receita, né, a questão do que eu estou, né, manipulando ali. Ela trouxe também a necessidade da autorização especial para que a farmácia pudesse manipular, enfim. Então, ela trouxe muitas novidades, né, e como consequência desse monitoramento do estoque, a gente teve em 2007
a implementação do SNGPC, que eu acho que quem viveu essa época teve bastante problema, né? Porque era uma novidade, né? Nunca se mandava, claro, tinha os balanços, enfim, que a farmácia sempre manteve rastreabilidade, mas utilizar um sistema para mandar essa movimentação, teve um trabalho dentro do estabelecimento farmacêutico, porque ela teve que buscar, junto com o desenvolvedor do sistema, uma forma para gerar esse arquivo, né? Que o arquivo ele tinha que estar correto para não ter divergência de estoque. Então, para quem viveu essa época, realmente foi, né, bem traumático. A gente recebe relatos de farmácias até hoje. E aí, pensando um pouquinho, né, de atualização, a pandemia ela trouxe, né, uma consequência que é a prescrição eletrônica, tanto teleconsulta quanto a prescrição eletrônica. Então, assim, foi uma atualização bacana, né, para a farmácia. Ontem a Ana Paula fez uma palestra sobre o SNCR, que foi regulamentado pela RDC 1000 de 2025. E aí, essa norma, ela trouxe essa novidade de tanto o aceite da prescrição eletrônica, mas também como que eu faço o controle desse receituário, né? Então, eu tenho que validar a receita, verificar se tem assinatura eletrônica, né? Ontem a Valéria comentou também sobre diminuir a chance de ter falsificação ou fraude de receitas. Então, é um controle que tem sido bem bacana, né? Embora vai começar só setembro de 2026, a gente acredita que foi um avanço também, né, dentro da área regulatória. Pois é, e vamos pensar aí num período de 26 anos. Então, houve um grande avanço, né? De 2000, desde a primeira RDC, né, até 2007, que é quando também a gente teve uma base mais sólida, né? Então é um recorte aí de tempo importante, com muitas evoluções, muitas discussões também, né? Sim. Sobre regras, o que é seguro, o que não é, o que é correto. E as farmácias tiveram que se adaptar. Com certeza. Falando do SNGPC, mas de maneira geral, né, na parte de gestão ali, de processos, sistemas, controles, né? E aí, como que a Farmag caminhou, né? Pensando nessas duas frentes, nesse apoio ao farmacêutico, né, aos seus associados, mas também na interface política. Tem todo um trabalho, né, de alinhamento político, né, com os órgãos regulatórios, que é feito de maneira permanente também pela Farmag. Então, conta um pouquinho pra gente, por favor, como que é esse apoio da Farmag? Claro. A Farmag, ela foi idealizada, né, por um grupo de farmacêuticos que tinham como objetivo trazer essa questão do elevar o nível técnico da farmácia de manipulação, sem esquecer da premissa de que se eu não trabalho pelo setor, vai chegar um momento que o setor ele vai acabar, né? Então a gente trabalha muito pela sustentabilidade, pela longevidade do negócio. Então, assim, hoje, né, a gente tem vários benefícios, produtos, serviços, depois a Valéria pode até comentar um pouquinho melhor sobre eles, mas assim, o trabalho institucional da Anfarmag ele é super importante, né? A gente comentou aqui um pouquinho das normas que são de uso humano, mas a gente não pode esquecer que tem outros órgãos também por trás, né? A gente tem, por exemplo, quem trabalha com produtos veterinários, a farmácia ela precisa estar regularizada no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Se eu trabalho com produtos controlados pela Polícia Federal, eu tenho que ter a licença. E tudo isso, né, a gente contribuiu para que as exigências que fossem voltadas para farmácias de manipulação, elas fossem execuíveis dentro do estabelecimento, porque não adianta, né, o órgão ele colocar uma exigência que vai inviabilizar a atividade. Então, o nosso trabalho institucional, ele é muito importante e muitas vezes ele acontece nos bastidores, né, e o associado muitas vezes ele não consegue perceber ou até ele não tem o conhecimento de todo esse esforço que a gente faz. Então, é bacana a gente trazer, divulgar, né, essas ações, porque é isso, né? O trabalho do associativismo é isso, é trabalhar para que o nosso setor ele seja perene, ele cresça, porque é nosso interesse, né? E capacitar realmente o farmacêutico. Isso mesmo, e eu acho que o nosso maior desafio foi homogeneizar todo o setor, fazer com que todos entendam a norma de uma forma mais clara, né? Então, o que a Anfarmag ela se diferenciou e ela foi referência até hoje, ela fez muitos guias, então guia de boas práticas, guia de autoinspeção, nós tivemos educação continuada no passado,
hoje ainda temos com a academia magistral, a nossa equipe técnica com informes, auxílio mesmo no nosso dia a dia. Então, eu acho que esse trabalho foi muito importante. E junto a outros órgãos também, não só a Anvisa, né, que foi o que a Jaqueline falou. Então, nós temos normas que a gente precisa seguir de outros órgãos. Então, por exemplo, a IN 11 de 2005, que ela fala de boas práticas de fórmulas magistrais. Então, para uso veterinário, né? Para uso veterinário. Então, eu preciso também olhar as outras normas. De produtos controlados, a gente teve uma atualização do mapa, que é a portaria 835 de 2025. 837. É constante, as atualizações constante. Então, a gente tem várias normas, né, ali que a gente precisa verificar. Eu falei errado, né? É 837. 837 2025. Inclusive, daqui a pouquinho, às 10 horas, a Luciane vai fazer uma palestra exatamente sobre isso, porque a norma ela é recente, né? Ela foi publicada no começo de 2026 e ela trouxe uma mudança em relação a um relatório semestral de produtos controlados que já começou o prazo para envio. Então, o relatório semestral ele vai ser enviado agora, né, no período do dia 1 ao dia 31 de julho, e mudou o modelo, né? Então, a Luciane vai trazer um pouquinho sobre passo a passo, vai explicar um pouquinho como é que funciona nessa palestra, e eventualmente, claro, quem não, né, pôde estar aqui ou não vai conseguir participar dessa palestra, a área técnica ela fica à disposição, né, para tirar as dúvidas. Então, você associado pode entrar em contato aqui com a nossa equipe pelos nossos canais de atendimento, que aí a gente tira todas essas dúvidas. E também tem novidade, né? Eu vou já fazer um spoiler aqui. Spoiler já, nosso papo está começando e a gente já está trazendo novidades. Boa. Mas a Luciana, ela fez também uma gravação, né, de todo o processo regulatório, tanto de atendimento às boas práticas, regularização do estabelecimento no mapa, e a gravação ela vai ficar disponível em breve na Academia Magistral. Então, estou dando um spoiler aqui, não sei nem se podia contar, mas em breve a gente também vai ter novidade na Academia. Então, é importante que as pessoas, e aí a Academia, né, é legal lembrar que ele não é um canal específico para associado, é para qualquer pessoa interessada no segmento. Então, tendo interesse em capacitação no mercado magistral, acessa lá academiamagistral.org.com.br e verifica lá todos os cursos que a gente tem disponível. E aí, em breve vai ter um curso sensacional, né, ministrado pela Luciane Quirino, que vai falar justamente sobre manipulação veterinária. Que legal, a gente inclusive vai bater um papo com ela depois. Sim. Para trazer também novidades, dúvidas que vieram, né, nessa conversa que ela vai ter aqui com o pessoal na Consulfarma. Mas é muito bacana isso que vocês estão explicando, porque tem toda essa interface, né, da Anfarmag com o poder público e essa maneira também da entidade de traduzir tudo que vem. Exatamente. De uma maneira segura, consistente, prática para os seus associados, né? Ou, como vocês falaram no caso da academia, até quem não é associado, sim, né? Tendo esse cuidado com o setor, né? Com a perenidade do segmento, né? Mas assim, conta um pouquinho também como que foi esse processo do Sinan, né? Porque ontem a gente teve essas recordações do Sinan, né? O Sinan também foi uma frente forte, né, da Anfarmag, principalmente nas primeiras RDC ali, né, que a gente teve. Só recordando um pouquinho, né, que foi um processo realmente que também impactou toda a estrutura técnica de vocês. Com né? certeza. O Sinan ele foi um programa, né, criado justamente para atender os requisitos da RDC 67 de 2007. Então, ele contava com o registro da dispensação ativa, que é o registro da atenção farmacêutica durante a dispensação do medicamento, do produto manipulado. Tinha a parte de controle de qualidade, então a gente tinha parcerias com o laboratório, né, no quais as farmácias mandavam as suas amostras e a gente conseguia acompanhar os resultados disso, né, porque era importante a gente também ter dados em relação à qualidade do produto. Tinha a necessidade de uma autoinspeção orientada através de um terceiro, né, de um auditor terceiro, e a capacitação, né, então a gente também incentivava que minimamente o colaborador
do estabelecimento farmacêutico teria que cumprir uma carga horária para conseguir ganhar um certificado do Sinan, né? Então, cumprindo todos esses requisitos, ele tinha lá um selinho de que ele realmente cumpria com assim, isso. E na época, para quem é mais antigo, a gente tinha um horário agendado para assistir, tinha uma anteninha na farmácia, não era toda essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Grava, você pode ver depois, não. Era naquele momento com hora marcada. Exato. Era muito legal também e todo mundo participava, né? Então hoje, claro, hoje a gente evoluiu, a gente tem essa possibilidade de fazer cursos em horários diversos, né? Gravar, né? Sim. Mas naquela época não era assim. Por isso que está voltando essa recordação. Sim. E o pessoal com quem a gente tem conversado, né, os colegas, tem lembrado com muito carinho do Sinan, assim, porque é isso, vamos pensar, o bacana que vocês estão trazendo também é que essa parte regulatória é muito densa, burocrática, mas vocês estão chamando atenção para um ponto que é a segurança e a evolução que vem disso. Né? Vocês concordam, então, que essas regulamentações, né, elas são fundamentais, mas desde que também bem trabalhadas. Com certeza. Né? E assim, até pela nossa graduação, a parte regulatória ela é muito deficiente, né? Então a gente percebe muito que o farmacêutico que está presente no estabelecimento farmacêutico, principalmente como RT, responsável técnico, ele não detém todo o conhecimento, né, regulatório. Então quando a gente traduz isso através de um informe, através de um guia, isso facilita a compreensão, né? Então acho que essa facilidade que a gente vem trazendo ao longo dos anos, ela é super importante e traz realmente um ganho, né, para quem acompanha a Anfarmag. E vamos falar um pouco do atual. O que o associado tem, né, de recursos? Falar um pouquinho desse leque que vocês oferecem de suporte da área técnica, mas também o preparo de vocês nos bastidores, que também é um trabalho invisível, muitas vezes, né? Porque tem a linha de frente ali, né, esclarecendo dúvidas, mandando materiais, se atualizando, mas tem todo um trabalho invisível de preparo, atualização. Conta um pouquinho, por favor, da equipe técnica que existe hoje e também das ferramentas que estão à disposição dos associados. Tá, vou comentar um pouquinho primeiro da nossa equipe, né? Sim, a nossa equipe hoje ela é composta por uma pedagoga e 7 farmacêuticas, né? Então um total de 8 pessoas na equipe. Todas as farmacêuticas tiveram a vivência na farmácia de manipulação, então na sua grande maioria as farmacêuticas se formaram e já ingressaram no segmento magistral, então todas, né, possuem uma capacitação enorme. A gente tem pessoas na equipe, né, que começaram como manipuladora e depois tiveram interesse em fazer farmácia, que eu acho que isso é muito bacana, né, mostrar esse interesse. Teve pessoas que na equipe que eram de administração, tinham uma empresa, farmácia de manipulação, e aí depois seguiu também com a área de farmácia. Então, assim, a nossa equipe, cada uma tem a sua característica, tem um perfil, e juntas a gente se completa, né? Então, assim, cada uma com a sua vivência. Valéria, por exemplo, né, trabalhou muito em homeopatia, tem pessoas na equipe que trabalharam na área veterinária, tem pessoas que têm conhecimento, né, numa área específica, em dermatologia, enfim. Então a gente realmente, quando juntas, né, trocamos muitas informações. Acho que isso é super importante porque o trabalho em equipe, ele é fundamental, né? Então a gente consegue trabalhar bem nesse sentido. A gente também tem um assessor jurídico, né, uma advogada que presta também atendimento. Ele é um suporte, né, de aconselhamento para as farmácias de manipulação. Um assessor contábil e tributário, que é o Luiz Freitas, né? Inclusive ele também estará aqui no stand nesses dias aí de congresso, para quem quiser conhecê-lo ou tirar alguma dúvida sobre a parte tributária, né? E também uma assessora, uma consultora de assuntos regulatórios, que é a doutora Maria Aparecida, né? Ela trabalhou muitos anos em vigilância sanitária, ela também já fez parte da equipe aqui da Anfarmag e hoje ela é contratada como consultora para dar esse suporte, trazer essa bagagem aqui para a equipe técnica. Isso, né? Com certeza. E a farmácia ela está assistida a isso, em todas as frentes. Sim. Também na parte de gestão, né? Sim. Então não só, a gente está falando especificamente de leis um pouco mais, mas sim, vamos pensar que vocês atendem de maneira integral. Sim, hoje a gente atende numa média de 1.800, isso área técnica, né? 1.800 atendimentos por mês, é um número expressivo, né? É bem bacana. A maior
dúvida acaba sendo realmente para a área de legislação, mas a gente também tem muitas dúvidas sobre farmacotécnica, controle de qualidade, boas práticas, Polícia Federal, né? Então é variado. Parte veterinária também cresceu muito, até, né? Acho que ao longo dos anos as pessoas tiveram esse cuidado maior com os pets, né? Então é natural que tenha um crescimento também na demanda, né? Principalmente para a farmácia. E a gente tem praticamente 100% de satisfação, né? dos nossos associados em relação ao nosso atendimento. Embora a gente tenha um prazo de resposta de 72 horas, hoje a gente consegue atender em torno de 1 dia e meio, né? Então, a farmácia que tenha qualquer tipo de dúvida, ela consegue um atendimento rápido aqui na área técnica. Todos os atendimentos, eles ficam disponíveis lá na área do associado, então também tem uma rastreabilidade, um controle, né? Para a farmácia realmente acompanhar, com certeza, né? E aí a Valéria, vou deixar a Valéria falar um pouquinho dos outros produtos e benefícios aí. Eu acho que a gente também implementa muito com os guias, né? A gente faz informes praticamente diários, desde legislação até outros informes, né? Fazemos auditorias em fornecedores de insumo. Isso é fundamental para que a farmácia faça a qualificação do seu fornecedor. Então, a equipe técnica também faz isso, deixa disponível para a farmácia. Então, a farmácia hoje ela não precisa auditar o fornecedor, né? Então, temos lá muitos fichas de referência para a farmácia conseguir especificar, né, o insumo junto ao fornecedor. Além de workshops que a gente faz, conversas com eventos técnicos, happy hour. A gente, o pessoal comentou ontem aqui. Isso, a gente sempre separa um tema, né? E aí a gente vai tirando dúvidas do pessoal. Que legal, hoje é isso, o acesso tá muito, né, fácil. Por vários meios, né, principalmente digital. E a Anfarmag está presente aí em vários canais, sempre mantendo esse contato direto com os associados. Sim, e se adaptando à necessidade também das farmácias, dos associados, né? Porque essa demanda dos eventos técnicos, eu acho que surgiu justamente também por conta disso, né? Eu não consigo muitas vezes ir no presencial, porque eu moro no interior, moro em outra região e não consigo me deslocar até onde vai ter o evento presencial. Então, esses eventos online têm contribuído bastante para a maior disseminação de informação, né? Participação das pessoas e disseminação de informação. E até mesmo fora de horário, né? De horário até facilitar, né? Comercial, né? Consegue, isso, então fecha a farmácia e acaba fazendo depois, né? Então é bem interessante isso também, para ajudar a farmácia. E o associativismo é isso, né, pessoal? É estar junto, né? Se reunir, trocar ideias. Também dentro da Anfarmag, como vocês estão falando, em equipe, né? Sim. Uma aprendendo com a outra, né? Os próprios associados também trocando com vocês entendendo as dores e vice-versa, uma forma de ajudar, né? Então, o associativismo é isso na prática, né? Por isso que vocês comentaram do índice de satisfação. Aqui no próprio stand da Anfarmag, aqui na Consulfarma 2026, a gente tem vários relatos do quanto vocês são queridas e admiradas por todos. Que bacana. Disponíveis, muito atenciosas e muito preparadas, né? Porque é isso, precisa muito preparo, né? Sim. Por trás, atualização constante. Então, em nome de todos, a gente agradece, em nome da Anfarmag, a toda a equipe técnica tão valiosa. E queria que vocês encerrassem, por favor, deixando um comentário sobre os 40 anos. Valéria comentou um pouquinho já sobre o sentimento dela, né? Nesse momento tão especial para a entidade. Mas fala um pouquinho você, Jaque, também nesse momento, o que você está sentindo, né? Esse ano faz 15 anos que eu estou na Anfarmag, então é um tempo também, né? Então, acho que a Anfarmag ela evoluiu muito junto com o setor. E é isso, acho que eu nunca vi tanto amor assim dentro de uma empresa. A gente trabalha realmente para que o próximo ele consiga, né, trabalhar de uma forma segura, né? Então acho que também eu falo que é fácil liderar pessoas quando elas têm cada uma sabe do seu papel, né? A gente se trata com respeito, então é um ambiente bacana de se trabalhar. Então, assim, eu acho que eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte do time da Anfarmag, principalmente de liderar essa equipe técnica de farmacêuticas, que é isso, né? Cada uma com a sua experiência, cada uma, né, agregando da sua forma.
Então eu fico muito feliz de fazer parte dessa história da Anfarmag e poder contribuir para o setor também, né? Eu acho que isso é o mais importante, a gente deixar ali o nosso trabalho, né, para que o próximo também consiga atender com qualidade e chegar ali no paciente também com um produto de segurança. Não, e a garra das nossas farmacêuticas da Anfarmag, porque a gente estava comentando ontem bastante também que o setor magistral é feminino, né? A maioria. Então temos aqui representantes, né, muito competentes. E é isso, acho que são exemplos na prática. Sim. O quanto também é preciso se aprimorar, mas o quanto isso compensa, né? Pensando num bem comum. Então, parabéns. Muito obrigada pelo papo. Espero que a gente tenha outros papos muito legais. Certamente teremos. E esperamos vocês novamente aqui no estúdio. Obrigada, viu? Obrigada, nós que agradecemos e ficamos aí à disposição. Obrigada. O prazer foi nosso. Obrigada.